O Brandon Sanderson, ele dá algumas dicas para acelerar o processo de tirar a sua história do papel. A primeira delas é você pegar emprestado a estrutura de uma outra história que já deu certo e desmembrar ele até chegar na essência da história. E pegar essa essência, essa estrutura e aplicar a sua história com outros personagens, num outro cenário, num novo arco, de preferência até alterando o gênero literário da história. Um exemplo seria pegar um heist, aquelas histórias de assalto a banco, que os caras fazem todo o preparo, tem a reunião da equipe, e você aplicar isso, sei lá, na Idade Média. Dá pra testar e faz uma coisa bem diferente que não tá tão comum, sabe? E você pode assistir uma história e pegar ali, ó, esses são os principais acontecimentos e usar como base pra sua história. Isso ajuda bastante pra quem tá começando. E claro, não é pra você se engessar, fazer exatamente como que aconteceu. Não, você vai se adaptando à medida que a sua história for ganhando vida com base nessa estrutura. E é isso que, na verdade, usar a estrutura narrativa meio que significa. Você tá pegando uma estrutura de história que já funcionou e tá colocando ela na sua história. E vai adaptando a estrutura de acordo com as necessidades que a sua história apresenta. Colocando o seu estilo, a sua voz narrativa numa nova história. A segunda dica que ele dá para você acelerar esse processo de começar o seu livro é começar a história escrevendo um monólogo do seu personagem. Como se ele estivesse se apresentando. E claro, depois quando a história ficar pronta, você pode tirar esse trecho da história, onde ele vai falar de onde ele veio, onde ele quer chegar, quais são seus medos, suas ambições, como ele se relaciona com as pessoas à volta dele. Você faz meio que uma apresentação do seu personagem. Isso aí pode também ir direto na ficha do personagem, se você quiser. Mais pra frente a gente vai fazer um vídeo sobre construção de personagem, fazendo a ficha do personagem. Se já tiver feito, vai aparecer um card na tela. Isso que ele fala pra você fazer é uma excelente forma de você, como escritor, conhecer melhor o seu personagem, sobre quem é a história e, consequentemente, entender melhor a sua própria história, sobre o que você está escrevendo. Faça esse teste de escrever como se o personagem estivesse explicando a própria vida e veja se funciona para você. Junto com isso, ele tem 3 perguntas que ele recomenda a todo escritor fazer sobre o personagem quando ele está começando o seu livro, que são o que o seu personagem quer e o que ele precisa. E tenta buscar uma forma de contrastar como essas duas coisas diferenciam, porque a terceira pergunta que ele manda você fazer é por que ele não pode ter ambas as coisas. Vou colocar um exemplo na tela. Responder essas perguntas é muito bom porque você garante que a história está girando em torno do personagem. Porque se a história gira em torno das necessidades, desejos do seu protagonista, automaticamente você vai tomar decisões sobre a parte de planejamento da sua história que envolvem o protagonista. Uma forma perfeita de você errar na sua história é garantir que ela não está centrada no personagem, que você tem um personagem que não toma decisões, ele é levado pela correnteza, sendo basicamente um observador externo, que não age, ele só reage. E aí que tá, né? Na própria palavra de protagonista, tá dizendo que ele protagoniza, ele é o personagem principal, ele vai tomar ações, ele vai tomar decisões e vai levar a história adiante. E um erro que muitas vezes o escritor iniciante comete é escolher o personagem errado como ponto de vista da história. Ele tá só acompanhando um monte de coisa legal que outros personagens estão fazendo, que ele tá os outros personagens estão tomando decisão, ele tá lá só assistindo, acompanhando a aventura dos outros e reagindo, e não tá agindo, não tá protagonizando. Então tome cuidado para garantir que você não está fazendo isso. Seu personagem não tá só comentando, observando e reagindo, ele tem que estar tomando decisões, querendo levar a história adiante. A história precisa ser pessoal pro seu protagonista. Tem que ser muito importante para ele as coisas que estão acontecendo. Senão, ele não é o protagonista, ele é só um coadjuvante. E uma boa dica para você escolher qual que é o melhor protagonista para a história é você ver qual que é o personagem que está tendo mais mudança. Que história sobre um personagem que está saindo de um ponto A para um ponto B e está sofrendo uma transformação. Quem é esse personagem? Qual o personagem que mais está mudando, o que mais possui conflito na própria vida, ou o que mais está lutando para tentar chegar aonde ele quer chegar na vida? Essa é uma excelente forma para você saber se você escolheu o personagem certo. Faça essas perguntas, veja, será que esse personagem é o personagem principal mesmo? Ele tá querendo mudar, ele tá querendo chegar em algum lugar? Ele tá sofrendo o maior conflito da história? A dica número 4 é bem interessante, que ele diz para você escolher o tipo de progresso da sua história. E o que ele quer dizer, assim, de forma resumida, com progresso, ele diz que a história é construída em cima de 3 ideias. A promessa, o progresso dessa promessa e o payoff dessa promessa. O progresso é a parte mais importante da história porque é onde vai estar a maior parte, né? A promessa tá logo no começo da história e o payoff tá só no final, no desenrolar. O meio da história é composto sobre esse progresso. E por isso que às vezes você sente que algumas histórias tá meio enrolando, tá meio devagar, tá patinando, porque não tá tendo progresso. Você não sente que
história está avançando. O leitor ele não está entendendo que a história está tendo algum progresso de acordo com uma direção. E esse progresso ele pode ser literalmente físico, como em Senhor dos Anéis, onde o Frodo está saindo do condado e vai levar o anel até a Montanha da Perdição para destruir. E no meio do caminho ele tem que mudar a direção e ir para outro lugar. Então a gente vê esse progresso que parece que a história está avançando, daí de repente esse progresso às vezes pode voltar e depois ele avança. A gente sempre sente que está tendo alguma evolução na história. Tem os obstáculos no meio do caminho, mas a gente sente que a história está avançando. Mas também não precisa ser um progresso só de viagem físico, assim. Pode ser que a sua história seja de detetive, então o progresso são as pistas. De repente aparece uma pista aqui, outra ali, era uma pista falsa, então voltou o progresso, avançou mais um pouco, até chegar no momento em que desenrola toda a história. Então é esse o progresso. Então é muito importante você reforçar o progresso da história ao longo do caminho, para o leitor ter a sensação de que a sua história está chegando a algum lugar. Então pegue esse progresso e divida ao longo da história, para o leitor sentir que a história está avançando, para passar aquela vontade de quero ler mais, porque, nossa, tá muito legal isso aqui e tá chegando em algum lugar, sabe? É o efeito de virar a página loucamente. E a última dica é prepare a sua mente. Como assim? Eu demorei até pra entender a tradução, que em inglês ele fala prime your mind. E a ideia é bem simples, é basicamente prepare na sua mente o que você vai escrever. E isso ele fala pra você fazer normalmente em momentos que você não tem como tá escrevendo. Você tá fazendo ali uma atividade física, lavando uma louça, pegando um ônibus, dirigindo. Dirigindo eu acho melhor não, então você vai bater o carro. Mas, sei lá, cortando a grama. Qualquer tarefa que mantenha o corpo ativo e a mente ociosa. E nesse momento você vai pensando na sua cena. O que vai acontecer naquela parte que eu parei de escrever? Você vai pensando e passando a cena dentro da sua mente. Ah, vai acontecer isso, ele vai pegar tal coisa, ele vai falar tal coisa. Você já vai imaginando. Quando você faz isso, você vai perceber que na hora que você tiver a oportunidade de sentar para escrever, você vai escrever muito mais. E algumas perguntas que ele fala pra você fazer é: o que pode ser a coisa mais excitante que pode acontecer na sua cena? E você vai lá pensando enquanto você tá lavando a sua louça. Como essa cena pode ser a cena favorita do seu leitor? Visualize, imagine a cena de modo que quando você sentar pra escrever, você já sabe pra onde a história vai nas próximas 2, 3, 4 páginas seguintes. Então é só sentar e escrever.